Trigonometria. Trigonometria é um negócio que incomoda muita gente, né? Dizem que é um elefante que incomoda, mas dizem que trigonometria incomoda muito mais. Eu diria que a trigonometria ela incomoda no momento que você não sabe o que você está fazendo, né? Gente, trigonometria é uma matéria muito complexa, mas a trigonometria do ensino médio ela é uma coisa linda. E nós vamos gravar uma série de vídeos para vocês com os principais tópicos da trigonometria. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. E quando a gente vai para essas razões trigonométricas, o nome já diz, né? Razão. Se a gente está buscando uma razão no triângulo retângulo, se a gente está buscando uma razão, a gente está buscando uma fração, ok? É isso que a gente está buscando. E aí, quando a gente fala desse nosso famosíssimo triângulo retângulo, o que é que caracteriza um triângulo retângulo? O fato dele possuir um ângulo reto, ok? E aí, a gente tem aqui dois outros ângulos agudos, né? Que compõem esse nosso triângulo. O maior lado a gente chama de hipotenusa desde que a gente nasceu, e os catetos são esses dois lados menores. A gente não dá um passo em trigonometria se a gente não utilizar o teorema de Pitágoras, até para fazer demonstrações, né? Mas é interessante porque o triângulo, ele é uma grande ferramenta. E quando a gente fala das razões trigonométricas, eu vou dividir em dois grupos aqui para vocês. Eu vou dividir nas razões trigonométricas principais e vou dividir nas razões trigonométricas que são os inversos. Aí eu te perguntaria, será que isso foi uma coisa criada ou uma coisa descoberta? A gente descobre uma coisa que estava escondida, né? Isso aqui foi criado, né? Foi criado. E quando a gente chega e diz que o seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, isso foi uma definição que foi criada. O cosseno de um ângulo, a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e a tangente de um ângulo, como sendo a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Aqui eu queria até te chamar a atenção. Tu não precisa ir muito longe, não. Tu consegues ver que se eu dividir essa razão por essa outra razão, eu vou ter uma divisão de duas frações aqui? E a gente não repete a primeira, multiplica o inverso da segunda, ia cancelar a hipotenusa com hipotenusa, olha o que é que aparece. É por isso que a primeira identidade trigonométrica que a gente poderia assim dizer que a gente teve contato foi de que tangente de um ângulo é a mesma coisa que a razão entre o seno e o cosseno desse ângulo. Tranquilo? É importante o papo ser leve, é importante a gente ir descontraídamente vendo como é que cada coisa dessa funciona. Eu tô fanho porque, afinal de contas, fui acometido também dessa virosezinha que é característica da época de chuva, tá? E nós temos os inversos. Por que eu chamei inverso? Porque no momento que você escreve a cossecante de um ângulo, a secante de um ângulo e a cotangente de um ângulo, o que é que você já está pedindo? Você está pedindo o inverso daquelas funções. E é interessante chamar a atenção de que, quando a gente pede o inverso de um número, não é só inverter, cuidado para não confundir com simétrico, que é o oposto, você tem que trocar o sinal, ok? Inverso, só inverter. O inverso de menos 3/5, menos 5/3. O inverso de 2/7, 7/2. Veja que um número e seu inverso tem o mesmo sinal. Que tal a gente já pegar essa dica para algo que a gente vai estudar lá na frente? Os sinais das funções trigonométricas. E a gente não simplesmente diz que essas funções que são os inversos dessa vão ter os mesmos sinais. Mas como é que eu faria? Quando eu era estudante eu tinha essa grande dificuldade de saber qual delas era o inverso de quem. A única que eu não confundia era a cotangente. Mas apesar de eu ser extremamente relutante a qualquer tipo de decoreba, mas essa daqui eu tenho que me entregar e dar o braço a torcer, ela é legal, cara. Quando você olha para a terceira letra dessas funções, o nome dessas funções, olha o que é que ela nos diz, ó.
Cossecante, a terceira letra é S. Ela é o inverso da que começa por S. Não fica fácil assim? Secante, a terceira letra é C. Ela é o inverso da que começa por C. E a cotangente, a terceira letra é T. Ela é o inverso da que começa por T. Então, de posse dessa brincadeira, a gente já sabe a introdução do estudo da trigonometria, né? Agora, a gente poderia ir um pouco mais adiante. A gente poderia pegar essas funções principais e essas razões que são os inversos, né? Os inversos dessas aqui, e jogar nesse triângulo para a gente tirar uma conclusãozinha. Vamos lá. Na hora que a gente pega esse mesmo triângulo e eu chego para você e digo assim: quanto vale o seno do ângulo B? Quanto vale o cosseno do ângulo B? Quanto vale a secante do ângulo B? Quanto vale a cossecante do ângulo B? Quanto vale a tangente do ângulo B? E quanto vale a cotangente do ângulo B? Dá uma olhadinha aqui comigo. A gente só precisa, na realidade, saber as duas primeiras, porque as outras todas você tira por conclusões aqui diretas. Ó. O seno do ângulo B, cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. Tranquilo? Já o cosseno de B, cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. Já a secante, eu não preciso mais olhar para o triângulo. A secante é o inverso do cosseno. A cossecante é o inverso do seno. Lembrou da terceira letra? Ótimo. E a tangente de B, eu poderia ir como cateto oposto sobre cateto adjacente, como eu poderia ir seno sobre cosseno. E automaticamente, quem seria a cotangente? O inverso. Ok? Vamos fazer a mesma coisa para ver se você sacou? Com o ângulo C. Seno do ângulo C, cosseno do ângulo C, secante do ângulo C, cossecante do ângulo C, tangente do ângulo C e cotangente do ângulo C. Amigo, olha só. O seno de C, cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de C, cateto adjacente. Ah, mas por que isso não pode ser o cateto adjacente? Porque isso aqui é a hipotenusa. Ok? O cateto adjacente é o B. Você não precisa mais olhar para o triângulo, porque você já sabe a definição. A secante, o inverso do cosseno. A cossecante, o inverso do seno. Então vamos lá. A sobre C. A tangente, seno sobre cosseno, ou seja, ficaria C sobre B. E a cotangente, o inverso da tangente. B sobre C. Amigos, no começo do nosso papo, nós dissemos que isso aí era um triângulo. Então, A mais B mais C, esses três ângulos somam 180 graus. Tranquilo? Porém, o ângulo A sozinho já vale 90 graus. Conclusão: B e C são ângulos complementares. Por que eu fiz esse adendo? É importante a gente estudar as coisas sabendo onde a gente vai usar. Por exemplo, você observou aqui que o seno do ângulo B tem o mesmo valor do cosseno do ângulo C? Você observou que o seno do ângulo C tem o mesmo valor do cosseno do ângulo B? Que a secante do ângulo B tem o mesmo valor da cossecante do ângulo C? Que a secante de C tem o mesmo valor da cossecante de B? Que a tangente de B tem o mesmo valor da cotangente de C? E que a tangente de C tem o mesmo valor da cotangente de B? Vasco, observei. Mas onde é que você quer chegar com isso? Amigos, quantos problemas vocês não já terminaram? E a resposta deu o seno de um ângulo que você não conhece. Por exemplo, seno de 20 graus. E não tem lá na resposta seno de 20 graus. Fica relaxado, cara. Vai ter cosseno de 70. Por quê? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Terminou a questão que tem lá. Secante de 40 graus. Ah, meu Deus, não tem nas respostas. Fica tranquilo. Com certeza terá lá cossecante de 50 graus. Terminou um problema que deu
tangente de 10 e não tem a resposta, fica tranquilaço. Deve ter cotangente de 80 graus. Aproveita e dá uma lembradinha, vê se não tem uma aplicaçãozinha direta disso na nossa vida. Quando a gente, por exemplo, aprende aquela tabelinha com os senos e os cossenos dos principais ângulos, que vale a pena isso daqui ser uma ferramenta na sua vida. Porque você ganha tempo, né? Você torna a sua questão mais rápida, e na hora que você sabe o seno e o cosseno dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, tá? A gente, quando está lá no 9º ano, que é apresentado isso pela primeira vez, né? A gente vê que todos eles, o denominador é 2. E tem essa coincidênciazinha, né, do 1, 2, 3 e do 3, 2, 1. Os valores, amigos, a gente tira lá do triângulo retângulo, ok? Mas na tabelinha que a gente vê, o que eu quero chamar a atenção é outra coisa. Por que é que você acha que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60? Porque 30 mais 60 dá 90 graus. Por que é que você acha que o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais? Porque eles são complementares. Então, com essa ferramentazinha inicial, a gente dá um pontapé na nossa querida trigonometria, ok? Se liga nos vídeos que vem a seguir.